vamos falar do tema da nossa live, que eu vou trazer direto para vocês aqui a notícia da retratação do Lula e eu vou passar o vídeo com a fala dele. Então, o presidente Lula disse em publicação no X, antigo Twitter, que foi uma frase mal colocada a sua declaração de que traficantes também são vítimas de usuários. O que aconteceu? Lula diz ter posicionamento claro contra o crime e o tráfico de drogas. Ele minimizou as declarações e afirmou que as ações do governo são mais importantes do que as palavras. Isso aqui, tá, gente, é que eu tiro os anúncios, tá? Por isso que fica assim. Mais importante do que as palavras são as ações que o meu governo vem realizando. Como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, o encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública, isso é verdade, e os recordes na apreensão de drogas no país. Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas, tá? Então, aqui, a postagem do Lula no X, para vocês verem aqui como que ficou. Então, fiz uma frase mal colocada nessa quinta-feira aqui, a postagenzinha dele, que foi exatamente o que eu li. E aí, eu vou trazer para vocês o videozinho, né, do que o presidente falou, para a gente poder ter a ideia de como que foi o negócio aqui. Vamos lá. Deixa eu só... Infelizmente, eu tive que pegar de um canal de esquerda, né? De direita, aliás. Mas, enfim, é o que temos. Eu, antes de falar, sabe, de julgar alguém, antes de punir alguém, eu tenho que julgar essa pessoa. Eu tenho que ter provas. Você não pode simplesmente dizer, sabe, que você vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros, sem levar em conta a Constituição dos outros países. A autodeterminação dos povos, você não vai em conta a soberania territorial de cada país. Porque se o mundo ficar uma terra sem lei, sem respeitabilidade, vai ficar muito difícil viver. Eu espero, se o presidente Trump quiser discutir esse assunto comigo, eu teria imenso prazer de discutir com ele assuntos. Imenso prazer. Sabe? Esse e outros assuntos. Porque, veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. No caso do Brasil, nós estamos com uma frente da Polícia Federal, que envolve polícias estaduais, que nós queremos combater o tráfico de droga, o narcotráfico, o tráfico de armas, sabe? Porque o contrabando. Mas isso é preciso que a gente trabalhe em harmonia com os países. É muito melhor os Estados Unidos se dispor a conversar com a polícia dos outros países, com o Ministério da Justiça de cada país, para a gente fazer uma coisa conjunta. Porque se a moda pega, cada um acha que pode invadir o território do outro para fazer o que quer, onde é que vai surgir a palavra respeitabilidade da soberania dos países? É ruim. Então eu pretendo discutir esses assuntos com o presidente Trump, se ele colocar na mesa. Bom, gente, é isso. Aí, como para variar, né, tem aquela repercussão negativa, porque às vezes as palavras ali elas são atropeladas. Eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. Eu entendo que foi um momento ali do presidente, como ele já teve alguns, que ele tropeçou nas palavras. Mas agora lá vou eu, né? Vamos lá, que não adianta, aqui é o sangue do criminalista na veia aqui do advogado criminalista pulsa essa hora. Eu quero falar o seguinte, quando o presidente Lula quis dizer, tá? Eu não estou passando pano, eu vou ler outras coisas aqui, não estou passando pano, mas eu preciso falar com base no que eu entendo e aí também com respaldo na minha profissão.
a gente sabe que essas pessoas, os traficantes, os usuários e até diversos tipos de criminosos, eles são vítimas da sociedade, da desigualdade social. E eu entendo que o presidente Lula quis dizer nesse sentido. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, tá? Mas eu entendo exatamente dessa maneira. Porque quando você pensa num país que tem uma base de educação complicada, é claro que o Ministério da Educação, o próprio presidente Lula aí com o Haddad fizeram milagres já nesse país para poder oferecer ou possibilitar o ensino, o acesso às universidades. A gente sabe de toda a trajetória do Lula e do Haddad em cima desse assunto. É importante dizer que em muitos lugares ainda esse acesso à educação é trocado por exemplo, você ser aviãozinho na favela. Uma coisa que eu sempre comento, eu já tive a oportunidade de estudar isso. Se você pega um jovem que tem uma família disfuncional, com 11, 12 anos, ele vê um amiguinho dele correndo na favela, na periferia, com um tênis importado, com correntão de ouro, e ele fala, olha, vem aqui que eu tô fazendo aviãozinho, você vai ganhar um também, você vai ter também, ele vai deixar de ir na escola para praticar crime, porque essa é a realidade social que ele vive. É muito complicado falar desse assunto, é muito profundo, entendeu? E é isso, é uma roda de coisas erradas, exatamente, o Marlene Arruda. Boa noite, seja bem-vinda. O Luiz Elcide colocou aqui, para mim também não falou nada demais. É isso, entendeu? É uma roda de funcionamento. E aí essas pessoas que precisam utilizar drogas, aí não importa o motivo, se por recreação ou por alguma depressão, alguma questão psicológica, isso vira um círculo, e é um círculo que nunca se acaba, entendeu? E entra muito nisso que eu estou falando da raiz do problema, da construção social, das classes mais baixas, com maior provimento de renda. Então, eu entendi, mas a gente sabe que isso vai ser usado contra ele. A gente tem plena consciência disso, né? E aqui eu vou colocar uma postagem dos ministros falando sobre isso, né? Justamente falando sobre, deixa eu só colocar aqui bonitinho na tela para vocês. Acho que eu não adicionei ao palco, vamos lá. Agora acho que foi. Gente, ó, R$ 82 para fechar nossa meta. Quem pode chegar com 10ão? Para a gente já dar aquela abatida boa na nossa meta, hein? Quem pode chegar com 5? folhademocrata@gmail.com. Temos os superchats e os super stickers para quem quiser passar no cartão também. Contribuir com a nossa comunicação, com o nosso jornalismo, viu? Então, quem puder chegar junto com a gente aqui, eu estou tentando achar onde é que estava a meta, porque eu fiquei tão doida aqui conversando com vocês que eu não estou achando nem os números mais da meta. Achei. Foi. Bom, aqui, ministros admitem prato cheio para a oposição com frase de Lula sobre os traficantes e tentam conter o desgaste. Lamentam a frase em momento positivo para o presidente. Planalto tentou agir rápido para divulgar pedido de desculpas, tá? Então tá aqui. Integrantes do governo tentaram agir rápido para tentar conter o desgaste provocado pela declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que afirmou que os traficantes são vítimas dos usuários de drogas. Em conversas reservadas, ministros admitiram que a declaração foi infeliz e lamentaram a munição dada aos adversários, justamente um momento considerado positivo para a imagem internacional do presidente Lula. Tá? Então a gente sabe aqui, né? Fiz uma frase mal colocada nessa quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado. Então, acho que é isso, né, minha gente? Também com relação a esse assunto, a gente sabia que isso ia dar pano para manga. E aí eu vou colocar para vocês, porque vocês sabem que eu gosto de passar uma bagaceira. O nosso convidado já está chegando. Hoje nós vamos ter o Jacobina junto com a gente, que ele confirmou. Na verdade, ele tinha confirmado comigo, mas eu sei que às vezes ele está corrido à noite.
e nem sempre ele consegue vir, mas ele está por aqui. Eu vou passar para vocês um vídeo do Malafaia falando da declaração do Lula, porque vocês sabem que eu gosto de bagaceira. Então, vamos ver o que o Malafaia vai falar, né? O que ele vai latir, na verdade. Vamos lá, vamos ver o Malafaia desafinando. Povo abençoado do Brasil, não é possível o absurdo dos absurdos de Lula em entrevista na Ásia para a imprensa mundial querer defender traficantes. Não é possível. O tráfico de drogas é responsável pelas maiores mazelas sociais no mundo, corrompe poderes de nações, responsável por assassinatos, por crime organizado, destrói homens, mulheres, jovens e famílias. Não é possível. Por isso que eu disse no vídeo que um verdadeiro cristão não apoia Lula. Mas não é só um verdadeiro cristão, não. Qualquer pessoa de caráter, pode nem ter religião, não é possível apoiar um cara desse. Por isso que eu falei nesse vídeo. Eu quero distância um beijo. Quero estar bem longe dele. Vamos ouvir as asneiras de Lula que envergonham o Brasil diante da opinião pública mundial? Preste atenção no que esse cara fala. Veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes que são, sabe, vítimas dos usuários também. Os usuários são responsáveis pelos traficantes que são, sabe, vítimas dos usuários também. Os usuários são responsáveis pelos traficantes que são, sabe, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. Não é possível. Os usuários são responsáveis pelos traficantes e os traficantes são vítimas dos usuários. Não. Gente, isso é uma afronta ao povo brasileiro. E outra, nós não podemos o mundo todo viver nessa luta do bem contra o mal. Tem que acabar com essa polarização, isso é. Então o mal tem que vencer, né? Porque se combater o mal, que é o tráfico de drogas, tem que acabar. Então tem que acabar de combater o mal. Gente, que país é esse que nós estamos? Que presidente é esse? O Brasil tem um problema grave de violência. E tudo isso é sustentado por essa praga do inferno que são drogas. Todo mundo sabe disso. Agora, não sei se o Lula está falando isso, preste atenção aqui agora o que eu vou falar, que é gravíssimo o que eu vou falar. A grande imprensa brasileira escondeu. O ex-chefe da inteligência dos governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, o tal do Cavajal, o Polo, um general, foi extraditado para os Estados Unidos. E está fazendo delação, dizendo que os governos da Venezuela lavaram dinheiro do narcotráfico utilizando a petrolífera da Venezuela para financiar campanhas políticas e também projetos ideológicos pelo mundo, principalmente na América Latina. Ele abre a boca e cita beneficiários, ex-presidentes da Argentina. E aqui, gente, eu vou ter que parar o vídeo do Malafaia, porque eu vou passar para vocês aqui já uma postagem da agência Lupa falando: não há provas de que Carvajal acusou Lula de receber dinheiro ilegal em depoimento nos Estados Unidos, tá? Eles estão falando isso durante essa semana. Então, eles ficam falando que no depoimento ele entregou o Brasil, falou que o Lula usa dinheiro de campanha da Venezuela. Então aqui, ó, ele está comentando exatamente isso. Essa informação veio essa semana por conta do Milei também ter comentado algo nesse sentido. Então tá aqui, ó. O Ministério Público da Espanha entendeu que não existiam indícios ou provas que sustentassem as acusações de Carvajal. Deixa eu só aumentar para vocês aqui. Carvajal, na verdade, né? Peraí. Aqui. E arquivou a acusação contra o partido espanhol. A declaração foi vista como uma tentativa do venezuelano de evitar a extradição para os Estados Unidos, onde ele era acusado de pertencer a um cartel, junto com outras autoridades venezuelanas que traficavam drogas com a antiga guerrilha colombiana das Farc. Então, aqui ele havia dito que o governo venezuelano teria financiado partidos políticos de esquerda no mundo durante 15 anos e que Lula e o PT seriam um deles, tá?
Então, isso é uma coisa que está rolando, mas não há registros de que o ex-chefe da inteligência da Venezuela tenha afirmado acordo ou alguma coisa nesse sentido, não encontrou nenhum comentário falando sobre isso. Então, só para a gente já desmentir o Malafaia na caruda aqui. Do Peru, de Honduras, e o atual da Colômbia e também Lula. Será que é verdade? Será que isso é verdade? Eu tô aqui perguntando e por isso Lula tá defendendo o traficante. Só sei de uma coisa: se a delação desse cara for comprovada, Lula tem que ganhar um impeachment. Fora Lula! Chega desse cara enganar o povo brasileiro. Isso é uma vergonha, é uma afronta a toda a sociedade que esse cara falou das mazelas e desgraça que o tráfico de droga produz. Não é possível, minha gente, uma coisa dessa. Deus tenha misericórdia do Brasil, nos livre dessa gente. Abençoe você e sua família. Ai, meu Deus do céu. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.